Caravana da Saúde realizou 418 mil procedimentos no Centro de Convenções Albano Franco. Vamos dar dicas de como prevenir a gripe H1N1. Enfermeiros formados à distância, você concorda? Nós repercutimos o assunto e ainda, estudo quer testar marca-passo em animais. Hoje é segunda-feira, 30 de maio, o Jornal da TVE está no ar. Olá, a gente começa a edição de hoje falando de saúde. 549 novos leitos hospitalares vão estar ativos em Campo Grande até o fim deste ano. Hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde, o SUS, e também privados, estão em obras e planejam aumentar a quantidade de espaços de internação na capital. São 312 vagas destinadas a pacientes públicos nos hospitais Regional, do Trauma, Alfredo Abrão e outras 237 na rede privada. E as atividades da Caravana da Saúde terminaram nesse domingo, dia 29, no Centro de Eventos Albano Franco. Mas, por conta da grande procura, diversos serviços como consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, assim como exames de endoscopia e colonoscopia, terão continuidade a partir do dia 6 de junho. Os atendimentos serão realizados no Hospital Regional Rosa Pedrocian. Ao todo, foram realizados em Campo Grande 418 mil procedimentos, com previsão de retorno para 2017. E mais um grupo com dificuldade de acesso à saúde foi atendido na Caravana da Saúde em Campo Grande. Dessa vez, moradores da comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, distante mais de 30 quilômetros da capital. Os quilombolas também foram atendidos na Caravana da Saúde. Um ônibus da Subsecretaria de Políticas Públicas trouxe o grupo. 50 pessoas, a maioria idosos que nunca visitaram o oftalmologista. Nunca vi, foi a primeira vez. O atendimento vai ajudar Dona Luzia, que está com a receita vencida desde 2010 e reclama da visão comprometida. Eu ponho o óculos por pôr, né? Mas eu não enxergo nada com esse óculos. E consegue ver algum netinho, alguém assim? Coisinha assim eu vejo, né? Aí quando eu tiro o óculos fica pior. Tá com esperança de voltar a enxergar agora? Ah, graças a Deus, estou com muita esperança. A ação é mais uma etapa da Caravana da Saúde em Campo Grande. Nós estamos aproximando a assistência à saúde do cidadão. Mesma coisa na questão que nós fizemos aqui no lar dos velhinhos, nós estamos fazendo no sistema penitenciário e estamos fazendo agora com os quilombolas exatamente isso. É levando a saúde às pessoas que às vezes têm dificuldade de acesso. Procurar as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, que às vezes, nesse enfrentamento que tem que ser feito, porque realmente a saúde está numa situação difícil, são as pessoas mais vulneráveis. Nós temos uma comunidade aqui, uma aldeia urbana em Campo Grande, que tem uma necessidade imensa também, né? E aí durante esse período, já que a caravana já foi prorrogada, né? Nós vamos estar fazendo também esse atendimento e estendendo a outras comunidades. Seguem internadas na Santa Casa de Campo Grande 33 pessoas notificadas com suspeita da gripe H1N1. Destas, 7 tiveram resultado negativo, 5 acusaram positivos e 21 aguardam aí a resposta do exame. Dos 5 pacientes confirmados, 2 são crianças e 3 adultos. Uma das crianças é a menina de 8 anos, aluna da Escola Municipal Consuleza Margarida Trade, em Campo Grande. E autoridades em saúde alertam para os riscos de contágio da H1N1. É que o Brasil já vive um surto da doença. Até agora, 580 pessoas já morreram. Nossa equipe foi saber de um especialista quais os cuidados necessários para não contrair essa mutação do vírus da gripe. A gripe H1N1 tem preocupado quem anda pelas ruas. Tenho uma filha de 10 anos, tenho minha esposa. Eu cuido muito por causa que é muito perigoso, né? Tá matando gente um em cima do outro aí, né? É um perigo isso aí. Também não é para menos. Causada pelo mesmo vírus da gripe influenza, aquela que todo mundo já conhece, a gripe H1N1 é uma espécie de mutação do vírus. Por isso, a maioria da população não está imune a ela.
O novo tipo de gripe surgiu em 2009, sendo transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio do contato. Todo cuidado é pouco porque o Brasil vive o que as autoridades chamam de surto de H1N1. Somente do início do ano até agora, 588 pessoas morreram vítimas da doença no país. O número é 16 vezes maior do que no ano passado, quando foram 36 óbitos confirmados. E olha que a maioria das pessoas sabe como se prevenir. Lavar bem as mãos, no espirro tentar colocar as mãos na boca, pelo menos, né, que o pessoal não faz. E evitar qualquer tipo de multidão. Eu acho que, no geral, é não estar em contato com a multidão. Quando eu chego da rua, eu lavo as mãos, tenho álcool gel. O problema, segundo o médico infectologista, é que muita gente deixa de tomar essas pequenas atitudes. E é aí que o vírus se espalha. Porque não foi feita a prevenção, porque as pessoas não estão devidamente imunizadas, porque as pessoas têm comorbidades, tá certo? E também pelo fato de muitas vezes as pessoas não terem assistência num tempo adequado, tá certo? Então, são esses os quadros importantes. Por isso é que se recomenda que uma vez a pessoa estando gripada, mas a gripe mesmo, com febre, com sintomas gerais, ela procure o serviço de saúde para que ou ela tome a medicação, no caso, o oseltamivir ou o Tamiflu, que é a medicação que efetiva contra esses casos de gripe. Cuidados básicos que significam mais saúde. As pessoas devem higienizar as mãos, tá certo? Depois a tosse, evitar tossir nas mãos, tossir numa superfície. Se elas usam lenço, tosse no lenço e põe aquele lenço para lavar, tá certo? São coisas assim extremamente simples que ajudam. Uma outra coisa, o que a vovó já dizia, se tem alguém doente, não vá visitar essa pessoa. À distância ou presencial? Qual a sua opinião em relação aos cursos de formação para profissionais da enfermagem? O Conselho Federal da categoria já manifestou ao Ministério da Educação a preocupação diante da graduação à distância. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Conselho Regional luta para proibir essa modalidade de ensino. Os profissionais da enfermagem dedicaram o mês de maio para reivindicar alguns direitos, conforme explica a presidente do Conselho de Enfermagem aqui do estado. Nós temos algumas bandeiras que nós lutamos, embora a gente saiba que o Conselho tem a finalidade fiscalizatória e educativa, mas ele apoia algumas posições, mesmo sendo de cunho trabalhista, que são as condições de trabalho, né? A gente tem a Lei do Descanso, que também é um projeto de lei que tramita no Congresso. Nós temos um projeto de lei de 2000, que é a respeito das 30 horas, e ele perpassa por esses 16 anos, entrando e saindo várias vezes de pauta. Mas uma reivindicação deve durar por mais tempo. É a proibição dos cursos à distância de graduação de enfermagem. Segundo o que apurou o Conselho Federal da categoria, 315 polos no país oferecem o curso, estão em condições precárias, alguns sem o credenciamento do MEC e sem também atender às exigências mínimas exigidas por lei de formação de aula prática. Por mais que não seja uma atribuição do Conselho Federal ou dos regionais em relação às matérias relacionadas à educação, mas não tem como os conselhos ficarem alheios a essa discussão, porque foram levantados no país cursos de enfermagem à distância e foi verificado as péssimas condições de infraestrutura, se evidenciou condições bastante difíceis que não proporcionalizavam ao aluno essas atividades práticas, né? Então, o aluno não chegava próximo ao paciente nas condições que ele deveria chegar, né? E quando se pensa, né, se cuida de vida, então fazer todo esse processo de formação à distância não condiz com a nossa realidade de saúde. A área de atuação do enfermeiro formado é muito abrangente. O graduado pode trabalhar em hospitais e clínicas, por exemplo, mas há vagas também em empresas de auditoria e serviços de atendimento domiciliar.
Mas será mesmo que as pessoas confiam em quem conseguiu o diploma à distância? Ele formou não foi aqui, né, à distância, não teve experiência total. Acho que não. Talvez ele não tenha tanto a prática, né, de poder exercer o seu curso de enfermagem. Não que ele não seja capacitado, ele vai ser capacitado, mas ele talvez não tenha as práticas necessárias. Né? Agora, um dado preocupante: Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica que buscam por atendimento em unidades do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ocupando o primeiro lugar no ranking dos estados, por aqui, 37,4 mulheres a cada 10 mil habitantes integram as estatísticas. No Acre, segundo estado com maior atendimento, o índice é de 25,5 a cada 10 mil. E agora vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, o tempo fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, exceto no Nordeste e Sul, onde estará nublado e com chuva. Já na capital, a semana começa também com céu parcialmente nublado, pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas seguem com leve elevação. As imagens que você conferiu agora foram feitas há pouco aqui na sede da TV Educativa, no Parque dos Poderes. E no próximo bloco, cortes do governo federal atingem em cheio o setor de pesquisas da educação. Voltamos já. Estamos de volta. O número de homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar, aumentou em Campo Grande, mas diminuiu no interior de Mato Grosso do Sul. As estatísticas são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em 2015, na capital, foram registrados 47 crimes de homicídio doloso. Em 2016, foram 50. No interior, a estatística foi contrária, com 165 casos neste ano, contra 193 do ano passado. Já na forma tentada, os números são maiores. Em 2016, na capital, são 86 casos contra 110 de 2015. Atenção, estudantes! Começam hoje as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, deste ano. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. O prazo termina no dia 2 de junho. Mais informações no site do programa. Agora vamos para os destaques nacionais. O corte de despesas e investimentos anunciados pelo governo federal atingiu em cheio a área da educação. O setor perdeu mais de 4 bilhões de reais em recursos, o que trava aí o desenvolvimento de milhares de pesquisas científicas. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos mais importantes do país e com relevância internacional, não tem boas perspectivas para esse ano. O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG se destaca como uma das principais instituições de pesquisa do país. Mas as perspectivas diante da crise não são boas. O corte de recursos coloca em risco pesquisas essenciais relacionadas ao meio ambiente, saúde humana e biotecnologia. De 2014 para cá, a gente vê um retrocesso em relação a esse volume de pesquisa. E esse retrocesso, o pior disso, é que se leva muitos anos para colocar a engrenagem no caminho do futuro. E poucos anos de cortes em recurso é suficiente para você tirar essa máquina do trilho do sucesso e do trilho do desenvolvimento, não só científico, do desenvolvimento educacional, cultural e também do desenvolvimento econômico do Estado. O corte de R$1 bilhão já atinge a pesquisa em várias universidades federais
em todo o país e gera um clima de incerteza entre professores, pesquisadores e bolsistas, o que faz com que a continuidade de pesquisas consideradas fundamentais esteja ameaçada. A redução orçamentária é de 25%, a maior nos últimos 12 anos, e atingiu em cheio também o Instituto Aqua da UFMG, responsável por estudos e análise da qualidade da água, principalmente em regiões onde o minério de ferro é extraído. Nós começamos a ter dificuldades, inclusive de manter a nossa competitividade perante o mundo, né? Então, tanto na questão do desenvolvimento das pesquisas, alguns começam a ser adiadas, isso traz um atraso, então nós perdemos o passo que vem acontecendo em outros lugares do mundo. Nós começamos a ter dificuldades de manter algumas das colaborações internacionais. A parte de formação de recursos humanos se torna e fica comprometida na medida em que recursos como bolsas, por exemplo, não estão acessíveis para os alunos. Maione é pesquisadora do CNPq, trabalha com essas análises da água. Ela também acredita que com os cortes orçamentários, os estudos vão ficar comprometidos. Diminui o ritmo, né, das pesquisas, por exemplo, compra de reagente que é mais caro, a gente tenta adiar, a gente tenta, né, fazer alguma troca com algum outro laboratório, alguma coisa assim, para economizar e tentar fazer com que pelo menos a pesquisa que já está em andamento, ela continue, né, e ela não pare, porque é prejuízo de tempo para nós. O cientista Ado Jório é uma das referências internacionais em nanotecnologia, uma posição alcançada ao longo dos últimos 10 anos e com muito esforço. Ele desenvolve projetos como o deste equipamento óptico, que em breve poderá auxiliar no diagnóstico não só dos problemas da visão, como também do Alzheimer. A verba destinada para a construção desse projeto, ela só teve a liberação ainda da metade do recurso. E para a continuação desse projeto, a gente precisa da liberação integral. Foi liberado até agora 1,2 milhão para o desenvolvimento, não só disso aqui, mas várias outras coisas que eu teria para te mostrar, e ainda falta a outra metade desse recurso. Agora, um dos principais projetos dele está ameaçado por causa do corte e o atraso no repasse das verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Significa um desperdício, né? Porque você durante 15 anos você fez um investimento pesado nisso, você estruturou e de repente você para, né? Então essa não é certamente uma estratégia de futuro para o país. E preste atenção nessa informação. Especialistas do Paraná desenvolvem novo marca-passo para cães. Confira na reportagem da nossa parceira de Curitiba. O vídeo mostra como batia o coração do cachorro antes e como ficou depois da cirurgia. A equipe de professores, médicos e estudantes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná fez o primeiro implante de marca-passo em cachorro do estado com uma técnica menos invasiva, o eletrodo transvenoso. E ele caminha em direção ao coração por dentro da veia jugular, né? Então aqui ele está na jugular, veia cava, né? Até que ele entre efetivamente dentro do coração, né? A paciente operada foi uma cadela de 8 anos de idade que tinha baixa frequência cardíaca. O coração do animal batia tão fraquinho que ela chegava a ter até 5 desmaios por dia. O ritmo cardíaco da cachorra chegou a 27 batidas por minuto, enquanto o normal seria de 110 a 120 batidas. O professor Marlos Gonçalves, um dos coordenadores do procedimento, explica que este é um grande avanço para o hospital da universidade. Nós estamos cada vez progredindo mais e tendo condições de oferecer tratamentos muito mais sofisticados e eficientes para os animais. E a gente volta a falar sobre um assunto polêmico. O Ministério Público Estadual quer saber o que houve com as vacinas contra H1N1 que teriam desaparecido dos postos de saúde da capital. Tema de hoje na entrevista do Jornal do Rádio com a promotora de justiça Filomena Flumian.
muito embora o município divulgue uma cobertura de 93%, em alguns grupos de risco, subgrupos, não é? Principalmente, especificamente o subgrupo de crianças e gestantes, que são importantíssimos, nós constatamos que a vacinação não atingiu a meta de 80%. Em relação às crianças, atingiu-se a meta de 76,53%. E em relação às gestantes, apenas 71,33%. Em razão disso, as investigações continuam, não é? Nós, já na data que antecedeu o feriado, nós encaminhamos uma recomendação ao município de Campo Grande, diretamente ao senhor prefeito e também ao senhor secretário municipal de saúde, para que, incontinente, não é, adotasse, já desde aquela data, providências administrativas de gestão junto ao Ministério da Saúde, porque as vacinas são obtidas através do Ministério da Saúde, a fim de obter as doses necessárias para a imunização desses grupos de risco que ainda não foram imunizados. Doutora Filomena Flumiana, que é promotora de Justiça de Saúde Pública, quanto tempo que demora para se obter uma resposta, né, sobre o que está acontecendo? Porque a gente sabe que isso é meio urgente, né? Exatamente. Em razão da urgência, na própria data da recomendação, que foi, na verdade, na terça-feira, não é? Nós entramos em contato via telefone com o próprio coordenador da farmácia da CESAL, a fim de obter informações mais urgentes por telefone, e pudemos constatar que, em relação ao medicamento Tamiflu, havia chegado naquela data 10 mil unidades e havia uma previsão de uma outra remessa para a sexta-feira. E essa remessa já foi recebida por Campo Grande, tivemos informação através do secretário adjunto de saúde. Então, o medicamento Tamiflu, os estoques já estão quase regularizados, nós já temos estoque disponível, né? Tendo em vista que Campo Grande tem utilizado uma média de 1.000 unidades diárias. Agora, em relação à vacina, você tem razão, não é, Joel? Porque o que acontece é que nós não podemos ficar aguardando concluir a investigação para ter conhecimento do que aconteceu, se houve extravio, se houve má utilização, se houve realmente qualquer outro tipo, né, de desvio dessas vacinas. Isso vai ser apurado, vai ser concluído no inquérito, mas, não é? Nesse momento, o que estamos preocupados é em garantir à população, principalmente a população que possui direito legal a essa imunização, que é esse remanescente das grávidas e crianças que ainda não foram imunizados, o imediato acesso à vacinação. Uma vez comprovado aí que essa má utilização, né, uma vez comprovada que essa má utilização realmente aconteceu, de que forma a prefeitura seria punida, por exemplo? Veja bem, as responsabilidades serão apuradas, não é? A própria Secretaria Municipal de Saúde já deve instaurar procedimento de investigação através de sindicância para verificar se houve extravio ou, se não houve extravio, se houve a má utilização do produto. Isso tudo vai ser apurado no âmbito não só da Secretaria, mas também do Ministério Público Estadual. Só que, nesse momento, eu reafirmo, a nossa preocupação maior é imunizar o remanescente da população e também, não é, fazer com que a população se conscientize da necessidade das medidas de prevenção individual. A esse respeito, a nossa recomendação, essa que eu citei, que foi expedida no dia 25, na véspera do feriado, ela também recomenda ao município a adoção de providências urgentes, não só aquelas em relação à disponibilização da vacina às gestantes e crianças, mas também, no prazo de 10 dias, o início de uma campanha de alerta, conscientização e orientação à população. E essa campanha, nós especificamos na recomendação que deve atingir principalmente os alunos da rede municipal, porque nós sabemos que são os alunos nas escolas os melhores interlocutores que levam para suas residências essas informações, vão disseminar e também vão assimilar de uma forma melhor a importância da prevenção. Essas medidas básicas de higiene, como antes de tocar as mucosas, não é? Do olho, nariz e boca, estar com as mãos lavadas, lavar as mãos várias vezes ao dia, não compartilhar pratos, talheres, copos, objetos de uso pessoal, também procurar deixar os lugares ventilados, não é? Evitar até as aglomerações. Essas são medidas simples, mas que garantem assim, uma melhor proteção contra a doença. É claro que a vacinação, a imunização,
não tenha dúvida, é o impacto mais relevante na redução da influenza. E é por isso que nós estamos com medidas rígidas na apuração, no inquérito civil, e adotaremos todas as medidas necessárias, judiciais, inclusive se necessárias. Mas é preciso que a população se conscientize da importância da prevenção também. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvems.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até a próxima.